Salut tout le monde! Como é que vocês estão? Nessa aula aqui a gente vai falar sobre os números em francês. Vamos começar então fazendo aí uma distinção entre a palavra les nombres, que são os números, com os nomes em francês. Tem muita gente que confunde les nombres, talvez por causa do espanhol, não tem nada a ver com os nomes. Les nombres é os números. Le nombre no singular eu posso traduzir por a quantidade. Então eu posso fazer a pergunta assim: Quel est le nombre de personnes? Qual é a quantidade de pessoas? Que é a mesma coisa que dizer quelle est la quantité de personnes. Então não se esqueça disso. Le nombre em francês não é nome, é número. Vamos começar então desde o primeiro número até o 100. C'est parti. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos voltar e eu quero passar para vocês alguns pontinhos de pronúncia que depois eu vou gravar num outro vídeo para ficar mais claro, mas que eu quero relembrar vocês. Então a gente tem aqui o zero, que é fácil de pronunciar, zero. Então eu estou colocando aí entre colchetes a pronúncia do som como seria mais próximo do português. Zero. No A, a gente tem essa nasal que ela é uma vogal nasal, que ela vem de um sorriso. Você tem que abrir a boca nesse sentido, como se sua boca fosse um retângulo horizontal para conseguir fazer o som. Ah, ah. Quando a gente fala de, esse EU, esse encontro de letras, a gente chama de ditongo, quando duas letras fazem um som só. Esse som é o mesmo som da letra E do alfabeto. Lembra quando a gente aprendeu que o som dele, a gente tenta falar E com a boca do O. Então primeiro você faz a boca do O, porque é mais fácil, e aí você tenta falar E. Então aqui é de. No 3, a gente tem outro ditongo. O I dá o som WA, que eu representei aí pelo WA. Por isso que eu falo 3. Isso acontece sempre. Sempre que você tiver as letras O e I, você vai pronunciar WA. Como em moi, por exemplo. Toi. Então, 3. 3. Gravem isso. 4. Nunca falem esse QU como qua. Não é 4, é 4, com o som de K, igual eu marquei aqui embaixo. 4. 4. E esse E no fim some. 5. É o mesmo som do 1. Então é aquele som do sorriso, mas nasal. O som sai um pouquinho pelo nariz, um pouco pela boca, menos pelo nariz, menos pela boca, mais pelo nariz, porque é uma nasal. E você faz aí o sorriso assim, Exagerem quando vocês estiverem fazendo um som novo. Eu estou exagerando para vocês verem qual que é o formato da boca, mas aos poucos a gente para de fazer tanto assim para conseguir fazer o som. Mas nesse início é importante que vocês exagerem para vocês conseguirem entender onde esse som é pronunciado. Então é um cinq, cinq. Repitam aí. Cinq. 6. Tranquilo? Dois sons de S, então cis, cis. 7. Tá vendo que a gente não pronuncia o P? 7, 7. E não fala também nada depois do T. 7. É um T mudo. 8, 8. Aqui a gente tem duas coisas, o U e o I. O U do francês, a letra U, vocês têm que lembrar que é o som U, não é U. Ouçam bem. U. E não U. U, 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 U. O segundo que eu estou fazendo é o U do português. U de urubu.
Em francês é U. Se você tem só a letra U assim, é U. Como é que eu lembro? Vocês lembram como é que a gente pronuncia esse som U? Vocês têm que falar I com a boca do U. Então é o mesmo esquema do E. Então faz a boca do U primeiro e aí tenta falar I. U, U. Então você tem esse som aí que é U e depois tem o som I. Então olha o arredondamento da minha boca. É como se você fizesse o mesmo som duas vezes, você só muda o arredondamento dos lábios. Então U, I, T, U, I, T. A gente pode tentar fazer o contrário também, ó. I, U, I, U. Para vocês perceberem que entre esses dois sons, a posição da língua é a mesma. U, I, T, U, I, T. E aí, esse U, ele é mais fraquinho, então a gente passa mais rápido, ele é chamado de semivogal aqui nessa posição. Rit, rit, rit. Não pode ser uit, é rit. D'accord? 9. Tenho de novo aí o encontro das letras E e U dando o som E. 9. E o 10, que é tranquilo. A gente pode até falar, encontrar sotaques que pronunciam zis, zis, como se tivesse um Z do lado do D, zis, ou um J. Né? É como se fosse um Z, na verdade. Zis. Na França, esse é mais pronunciado como zis, e no Quebec, por exemplo, é mais pronunciado como zis. Com esse Zzinho aí, vocês podem escolher como vocês se sentem mais à vontade. Vamos continuar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos voltar. Eu quero só mostrar para vocês que o 16 em francês não é 16, é 16. Então a gente tem o 15, aí a gente tem o 16, o DZ alguma coisa só começa no 17. Em português começa no 16, e em francês começa no 17 só. Então é 15, 16, 17. Não é 16 aqui, tá bom? Não falem 16. E anotem aí, porque todo mundo tem dificuldade de aprender o César, justamente por essa diferença com o português, de imaginar que é 16, não existe, é César. Então, César, 17, 18, 19, 20. A partir de agora, eu não vou fazer todos os números. Vou fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3 de cada dezena, porque eu acho que senão vai ficar muito repetitivo. 20, olha o que vem agora. 21, 21. Tá vendo o E que aparece? Ele aparece só com o número 1. 21. Porque olhem agora. 22. Então, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53. Vejam aí então, 60, 61, 62, 63. Eu tenho aqui o E1 aparecendo com o 21, 31, 41, 51, 61. Para o restante, não. Então é só o 21, 31, 41, 51, 61 que eu vou falar esse E1, T1. 21, que vocês estão ouvindo o T do 20. Aqui. 21 é esse T do final do 20 que junta com o E. Não é esse T aqui que vocês estão ouvindo, tá? Não é esse. É esse, 21. 21, 31, 41, 51, 61. E uma outra dica de pronúncia que eu queria passar para vocês, que a gente falou do 20 aqui, desse som aqui, do 20,
do que é o som do sorriso, mas para falar 30, não é o mesmo, não é a mesma nasal. Então não é 30, não é sorrindo, é 30. Então se eu falei para vocês que lá eu tenho um retângulo horizontal para fazer o 20, para fazer o 15, aqui é vertical. 30, 30, 30. Aparece isso também no 40, 40. Também no 50. No 50 tem os dois, ó. 50, 50, 50. Aí, 52, 53. 60 tem só o vertical. 60, 60. Vamos continuar agora do 60, porque tem um detalhezinho que eu quero passar para vocês, que talvez algumas pessoas já saibam, de como são os números a partir dos 60 que as coisas mudam um pouco. Vamos lá. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Prestem atenção no que vai acontecer agora. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Prestaram atenção no que aconteceu? Vou voltar então para a gente comentar sobre isso. Então, duas coisas, começando aí pelo 61, continua aparecendo E aí no 61 e no 71 também. 71. E aí, por que eu coloquei esse mais um aqui? Porque o 60 continua na dezena, como se fosse 60, só que a gente vai 69, 60, 10, 60 e 11, 60, 12, continua adicionando a unidade. Então, do 60 ao 79, é 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vamos ver de novo? 60, 61, repitam aí, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Perfeito. E agora, no 80, as coisas mudam novamente. 80 é uma palavra bem diferente em francês. É 80. 80 significa 80. Eu vou passar até o fim e depois eu explico a história desse 80, porque às vezes eu acho que explicar antes pode confundir. Então, 80 é 80. Guardem aí. 80 significa 80. Não é que eles não tenham a palavra 80. Nossa, eles não inventaram 80? Não, eles inventaram. É 80. Então, 80 igual 80 em francês. Guardem isso. Então, como é que é 81? 80 é 80, desculpem. Como é que é 81? 81. 81. Aqui eu não vou pôr o E. 81. Como é que é 82? 82. E 83? 83. E 84? 84. 85? 85. 86? 86. 87. 88. 89. E aí acontece a mesma coisa que estava acontecendo lá no 70.
Então lembra que do 69 para o 60 é 69, depois é 70. Aqui é 89 e agora é 90. E 91, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 et 100. 100. Parfait. Alors, bom, o que eu falei que eu ia explicar para vocês? O 80, algumas pessoas podem ter percebido o que significa 80. É 4 vezes 20. Então, isso é uma herança de um povo celta que morava ali na região onde atualmente é a França. E ao invés deles terem um sistema decimal, ou seja, nós contamos de 10 em 10. 10 é 1 10, 20 é 2 10, 30 é 3 10, 40 é 4 10 e assim sucessivamente. Eles contavam de 20 em 20, então o sistema deles era vigesimal. Era 1 20, 2 20, 3 20, 4 20. Então o 4 20 era o 80. Isso permaneceu na língua francesa e acabou se misturando com o sistema decimal. Então a gente tem essa contagem decimal do 10, 20, 30, 40 com o vigesimal do 80 aqui. E no 90 mistura os dois, né? Por isso que é 90. Volta pro decimal misturado com esse sistema aqui. Mas eu acho que vocês não precisam ficar tentando fazer conta. Tentem lembrar que 80 é 80. Interpretem aí 80 como 80. Então, se for 90, 90. 82. Bom, se 80 é 80, 82 é 82. 93. Se 80 é 80, 13, 93, 93. É difícil no começo, eu admito, mas aos pouquinhos vocês se acostumam. Vamos fazer um exercício? Nesse exercício aqui, quando eu mostrar a minha mão, ou quando vocês virem o símbolo da mão, vocês continuam contando. Por exemplo, eu falo assim, 1, 2, você diz 3, eu digo 4 e você diz 5. Certo? Então eu vou parar de contar e você continua. Letra A. 6, 8, 10. Letra B. 12, 13, 15. Letra C. 40, 41. Lettre D. 83, 84. Letra E. 95, 97, 99. Parfait. Vamos corrigir. 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14, 15, 16. 40, 41, 42. 83, 84, 85, 86. Letra E. 95, 96, 97, 98, 99. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Vai ser um prazer ajudar vocês e a gente se vê na próxima aula. Merci et à la prochaine. Salut!